Então, galera, vamos falar um pouco sobre religiões, né? O que acontece com a igreja, né? Com como a gente tem que avaliar as coisas da igreja. A Bíblia ensina que há uma só fé e um só Espírito. Então, as igrejas deveriam estar falando a mesma coisa, o mesmo assunto. Não existe esse negócio de, eu tenho a minha fé, por isso que eu ajo assim. Não existe isso. É uma só fé, um só Espírito, né? De tal forma que o apóstolo Paulo ele diz assim: se alguém vos pregar outra doutrina, né, outro ensinamento diferente do que já está posto, considere maldito, considere anátema. Se ainda eu ou um anjo descer do céu e pregar um evangelho diferente, considere maldito, porque não vai haver evangelho diferente. E o que mais nós vemos é evangelho que traz escândalos e que não, quando você avalia o evangelho pregado com a palavra de Deus, ele sai como mentiroso, né? E inclusive a maioria das igrejas consegue identificar como um evangelho mentiroso, tá? Então, galera, outra questão. Paulo diz que a gente não tem que se afastar dos impuros desse mundo, as pessoas que não são da fé, não precisa se afastar delas, mas aquele que diz ser irmão, né? Aquele que diz que é cristão, mas, mas esse que se diz irmão, ele é avarento, ele comete erros graves, adúltero, ele é perdido, esse nem sequer com mais, né? Compartilhar uma refeição na época do judaísmo, né? Já era um ato de comunhão, né? Então você percebe que o evangelho tem, sim, algumas questões que se deve obedecer, né? Falando da questão do adventista, por exemplo, vamos falar um pouco respeitando sempre, né, a maneira da pessoa entender as coisas, porque diz a palavra do Senhor, e os cristãos precisam entender isso, que ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ou seja, e Jesus também disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Não tem como uma pessoa enxergar a Deus se o próprio Deus não a iluminar. Por meio da pregação do Evangelho, é lógico. A fé vem por ouvir a pregação da palavra. É muito simples o Evangelho. Então não tem como uma pessoa ser iluminada, porque o próprio Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. São opostos, maneiras de vida diferentes, né? Tanto que a Bíblia chega a dizer, né, que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas em todo tempo o desejo do cristão é fazer o certo, mas pela sua fraqueza da carne, que é oposta, né, ao Espírito, acaba do homem não deixando a sua vida se sujeitar aos desejos do Espírito Santo, né, aos desígnios dele, para que faça a obra de Deus, para que se complete tudo o que Deus quer que se complete em nós. Então, falando aqui um pouco da questão que eu acho que cristão não tem que ter medo da sua fé ser avaliada. Eu acho que existem pessoas que você pode conversar, você chega no Adventista, conversa com ele, como eu tenho conhecido aqui, pessoas que não ficam chateadas porque você está questionando as situações. Esses dias eu estava conversando com um jovem da Adventista, vi que ele era maduro o suficiente para ter uma conversa, e perguntei como que a igreja tendo um só Espírito, né, e nós devíamos ter, e o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, como que vocês podem entender o sábado de uma forma diferente? Eu sei que o sábado foi santificado por Deus, mas você percebe uma coisa: quando Deus santifica o sábado, era para todo o povo de Israel. Até o patrão não podia te obrigar a trabalhar no sábado. Então, isso era uma questão de Israel. No judaísmo, nós somos igreja gentílica, né? Não se tem essa exigência, até porque eu cheguei e falei para ele assim, eu falei: se vocês estão certos em seguir o sábado, nós estamos errados, nós estamos em pecado. Mas como pode nós termos o mesmo espírito e não conseguir, a maior parte, entender que não se precisa guardar o sábado como vocês dizem?
porque Jesus é mediador de uma melhor promessa, baseado no seu sangue, uma aliança melhor, né? Baseada no sangue dele, que é o que tem melhores promessas, tá? Então, uma aliança totalmente mais perfeita. E o Espírito Santo nos capacita a viver todo dia com Deus, se nós assim deixar o Espírito Santo fluir em nós, né? Nós temos capacidade. 1 João 1,12 diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que receberam Jesus em sua vida têm a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Então, se tem alguém que pode viver uma vida de santificação, é o cara que tem o Espírito Santo. Né? E até o momento, Jesus não tinha derramado o Espírito Santo porque ele ainda não tinha sido glorificado. Né? Então, Jesus, quando ele sobe ao Pai, ele roga ao Pai para que nos envie o Espírito Santo, que ficaria para sempre conosco, e ele é chamado de o Consolador. Né? E estará para sempre. Então tem gente que se questiona, pô, será que eu tenho o Espírito Santo? Poxa, lógico, se você está vivendo uma vida reta, se você está se aproximando de Cristo, se você está entendendo essa Escritura e está botando em prática ela na sua vida, você está com o Espírito Santo, com certeza. E ele não vai te abandonar. Quando você ficar fraco, ele vai interceder por você e está com a gente para sempre. Para sempre. A missão dele é interceder por nós com gemidos inexprimíveis e tal, e tal, e tal. Então tem pessoas que acham que porque não tem certos dons é porque não tem o Espírito Santo. E tem pessoas que acham que ter dons é porque tem o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo foi derramado. Ele nos capacita a nos arrepender, a buscar, a ter essa busca a Deus, a ter essa força para buscar a Deus. Então o cristão, a pessoa vem do mundo, ela não sabe o que fazer, né? Para viver uma vida reta. O Espírito Santo faz essa mudança, essa ajuda, né? E Deus faz essa mudança, que isso é uma promessa. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, seguirem os meus mandamentos, eu rogarei o Pai e ele vos enviará o Consolador. Né? E a promessa é dele morar em nós, ele e o Pai morar em nós, por meio do Espírito Santo. Tá? E recebemos o poder do nome de Jesus, que está muito pouco falado, né? Porque muitas vezes as pessoas esquecem de orar em nome de Jesus. Chega uma situação, elas esquecem de tanto não buscar Jesus na época do entretenimento, na era virtual que nós vivemos. As pessoas esquecem, simplesmente, ou não lembram que tem esse poder. Aí nessa questão nós falamos sobre isso, que em Israel todo mundo guardava o sábado, até o patrão não poderia exigir o cara trabalhar no sábado. Se fosse feito algum trabalho no sábado, seria apedrejado, né? E a questão maior é que eu não entrei no detalhe, é da Ellen White e do Joseph Smith, se eu não me engano é esse nome. Porque eles profetizam a vinda de Cristo errado, né? Primeiro, não é porque eles erraram a data da vinda, aquilo óbvio que eles iam errar, porque não existe na Bíblia um ensinamento assim. E segundo, que não dá para crer em mais nada do que se diz no momento em que você profetiza uma mentira e não volta atrás dessa mentira. Não reconhece que estava equivocado. Então se profetiza a vinda de Cristo, o Cristo não vem, as pessoas vêm dos seus bens e tal, e querem matar Joseph Smith, da outra vez mais pessoas ainda caíram nessa. Se eles olhassem para a Bíblia, não erravam. O problema das pessoas é que elas olham para o que está sendo ensinado, elas não olham para o que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia é pura. Se você olhasse para a Bíblia hoje e você visse o que Paulo disse acerca de oferta, cada um contribua segundo o que propor no seu coração, não por tristeza nem por constrangimento. Você vai ver que já estava previsto que lá nas Escrituras, no Novo Testamento, disse: no futuro farão comércio de vós. Não disse no futuro, mas diz no tempo que está dizendo aquilo, é como se fosse no futuro. Farão comércio de vós. Da mesma forma que era feito o comércio do templo, né? O cara chegava com uma pombinha para sacrificar ao Senhor, que era exigido na época, e eles diziam que aquela pombinha não servia, que tinha mancha, e eles vendiam uma lá, porque eles queriam arrecadar dinheiro, e era caro. O cara não é uma pombinha onde do deserto, tinha que comprar aquela. Tá? É igual o cambista no Maracanã, é igualzinho. O ingresso custa 1 milhão na mão do cambista, o negócio custa 20, 30 reais. Faz tanto tempo que eu não vou no Maracanã que eu nem sei, mas é mais ou menos isso daí, galera. Cambistas. Então Jesus foi contra tudo isso, e isso acontece de novo. A ponto de Paulo dizer: os que querem ser ricos caem em tentação e cilada e muitas concupiscências. Ele dá um conselho em 1 Timóteo 6,9, 6 do 3 em diante, ali até o 9 em diante,
você vê o conselho de Paulo a um pastor Timóteo: foge dessas coisas, segue a piedade, a justiça, o amor, a mansidão. E ele viu que era possível um líder que está, lógico, com o poder da palavra, com os poderes do Espírito Santo, se inclinar para a riqueza, se inclinar a fazer como Balaão, né? Se inclinar e passar a vida toda atrapalhando a igreja, né? Porque vai perder a espiritualidade, porque está pregando um engano. E Deus permite que a mente deles se distorça de tal forma que eles não conseguem entender que eles estão pregando um engano. Com o tempo, né? Lógico. Porque com o tempo o coração deles vai deixa, o materialismo no coração deles, e o cachorro está enchendo o saco aqui, o materialismo no coração deles engana eles. E eles nem sequer conseguem avaliar o que eles estão pregando. A loucura que estão pregando, né? Ficam como os loucos. Pregam bem, às vezes, fazem tudo, mas a loucura é naquele momento de pedir o dinheiro, né? Eles não percebem, porque entra a loucura no coração deles. E Paulo aconselha Timóteo a fugir dessas coisas. Então, se vocês olhassem para isso, iam entender que muitos desses caras que dizem que são líderes de igreja são, na verdade, falsos pregadores da palavra de Deus, que nem sequer você deveria estar compartilhando uma refeição. E menos ainda dando seus dízimos e suas ofertas ali. Porque você não está contribuindo com a obra de Deus. Você está contribuindo com a falsa pregação. João, ele disse bem claro para as pessoas não aceitarem missionários que não trouxessem a fé. Pessoas que não vieram. Se alguém vem contigo trazendo outra doutrina, não recebais em casa. Isso era para a igreja não dar hospitalidade a falsos pregadores. Olha só. Temos dever de amar ao próximo, mas esse tipo de mensageiro estava proibido de dar guarida, de dar moradia, hospedar, para que ele pregasse um falso evangelho. Você está hospedando a obra do diabo, nitidamente. Né? Quem é que persegue a palavra? Não é ele? Não é ele que vem roubar, matar e destruir? E Satanás não cega os entendimentos incrédulos para que não enxergue a luz que há em Cristo? Então, olha quanto trabalho que os cristãos tiveram para que você tivesse a Bíblia hoje. A preço de sangue. E aí você joga tudo no lixo, porque você não entende ou não aceita o que está sendo ensinado. Então as pessoas ficam assim, não, ele que vai dar conta a Deus, não, você que vai dar conta a Deus, porque todo cristão é independente. Se eu estou numa igreja, eu tenho um pastor lá com o maior respeito, ele está sobre mim, está acima de mim. A hora que eu acho isso loucura, que isso é difícil acontecer, a não ser que tenha pecado, a não ser que tenha loucura, se ele começa a pregar um evangelho diferente, eu tenho obrigação de paralisar aquilo ali, de questionar, de desafiar, de mostrar na palavra, de subjugar aquela ideia. Por quê? Isso é zelo apostólico. Não existe esse negócio assim, porque o cara é pastor, o obreiro não pode questionar ele. Né? Se eu sou presbítero, se um obreiro me questionar, vir questionar a pregação, se um obreiro vem questionar minha pregação, é o meu dever, minha obrigação de confrontar o que ele está o que ele está questionando ali. Porque a Bíblia diz que a gente tem que saber manejar bem a palavra de Deus e dar razão da nossa fé, tá? Então tem gente que você vai falar, eu não quero saber não, isso aí, a minha igreja é assim, a minha igreja permite isso. São pessoas que não têm capacidade nenhuma de discutir sobre um assunto, né? E o intuito não é destruir a pessoa ou sair feliz porque o seu argumento, né? Porque para que a gente vai se gloriar de algo que Deus nos deu? Né? Nós fomos ensinados. Todo mundo que sabe alguma coisa na igreja foi alguém que ensinou. E aquela pessoa também, até chegar ao Espírito Santo, até chegar a Jesus. Então, gente, o Espírito Santo glorifica Jesus, né? Ele mesmo disse que o Espírito Santo o glorificaria. Então, gente, argumentar, conversar, sem xingar, tendo aquele entendimento de que às vezes a pessoa não compreende o assunto, de que às vezes a pessoa não está ainda amadurecida na fé, ela ainda não vai entender, mas a questão tem que ser desafiada ali, por quê? Porque muita gente fica no erro enquanto não encontra a resposta verdadeira. Isso aconteceu comigo no início do ministério. Eu não achava a resposta. Eu vinha com sede da palavra, desafiava nos argumentos e as pessoas me ignoravam, mas eu queria uma pessoa que me respondesse. E as pessoas tinham
eu tinha um pouco de conhecimento e as pessoas não queriam perder tempo comigo, sabe? Então, às vezes tem que perder tempo porque naquela palavra que você prega, ela não volta vazia. Então você tem que criar habilidade para lidar com as pessoas. Quando a pessoa vem questionar uma coisa, você cria uma habilidade. E essas habilidades só acontecem com desafios, né? Quando a sua fé é desafiada, quando seus argumentos são desafiados, você pesquisa mais, você estuda mais, você argumenta melhor, você cresce. Não tem gente que tem medo de crescer. Tem gente que não tem ali condição de receber um alimento mais forte, né? Ela ainda fala aquele versículo que é como aquele cara lá no treino de tiro que dá um tiro no teto. Ela pega um versículo para argumentar algo que não tem nada a ver com a situação, mas ela achou que aquele versículo cabe ali, ela joga. É igual eu escrevendo um texto, não sei onde bota vírgula, e vou botando onde fica bonitinho, né? Na minha escola eu não aprendi muito sobre pontuação, então eu vou colocando. Aí as pessoas, pô, botou uma vírgula aí, achei bonitinho, botei aí. É igualzinho, cara. Não sabe e o cara argumenta sobre aquilo. E você vê, cara, você vai vendo nos comentários a necessidade de ter isso aqui, ó. Pregação, conversa. Tudo que foi ministrado aqui está dentro da palavra. Questiona-se uma ideologia, né? Questiona-se a situação. A última da Ellen White foi proibida as pessoas tomarem café. Aí você vai ver o teólogo lá da igreja da Adventista mostrando que o café não tem nutriente nenhum, portanto não tem benefício nenhum para o corpo. Então também tu não vai tomar sorvete, não vai fazer mais nada que não tenha nutriente. Não tem fundamento, sabe? E eu sempre penso assim, quando começa esse negócio de proibição de alimento, tem uma parte na Bíblia que diz que nos últimos dias proibiriam o casamento, alguns alimentos e tal. A gente já pensa logo em estudar logo aquele texto ali. Então tudo vai levando você a uma certa direção, né? Isso é importante, o desafio é importante, sempre dentro do respeito. Entenda, a igreja do Apocalipse, que não tinha colírio para os olhos, que era miserável, cega e nua, era rica materialmente, mas era pobre, miserável, cega e nua, necessitava de colírio, mas ela pertencia a Deus. Por mais que ela tivesse toda lascada, ela é a igreja de Deus. Então, quando você for criticar a Universal, critique a mensagem que está sendo pregada. Não que chame as pessoas da Universal de idiota, né? Porque isso daí não é uma situação de cristianismo. Todo mundo comete esse erro, então até eu cometi esse erro no passado, assim, conversando, às vezes posso ter cometido isso, não lembro. Nunca fui dessa situação, mas você percebe que não é certo isso. Por quê? Porque as pessoas que integram aquela igreja são pessoas que estão vivendo a fé. É melhor do que elas estão fazendo um monte de coisa errada aí, envolvido em religiões aí macabras, né? É melhor ela estar dentro da igreja, né? Não vivendo fanatismo, ainda assim seria melhor, né? Mas não seria bom ela vivendo fanatismo, ela tem que crescer. E nós estamos aqui para desafiá-las a crescer, né? Falando a verdade, mesmo que isso não tenha nenhum mérito, né? Então é assim que a gente vive sem agradar